eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Mais de 20 capitais brasileiras já decidiram. Não vão fazer a festa de Réveillon neste ano devido à pandemia de Covid-19. É grande a preocupação com a circulação de novas variantes do coronavírus, principalmente a Ômicron, identificada há poucas semanas. Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Porto Alegre, São Paulo são algumas das cidades do país que decidiram cancelar a festa. A pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, acredita que a decisão é prudente e necessária. Essa decisão administrativamente tomada pela Prefeitura de Salvador e por outras prefeituras, já algumas dezenas que nós estamos tomando ciência, são, a meu juízo, muito corretas. Eu acho que essa deveria ser uma medida, eu e muitos colegas, que essa deveria ser uma medida geral, adotada por todo mundo, a evitar aglomerações em festas, quer de Réveillon, quer de Carnaval. Então, eu considero a medida muito correta. Para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade, de fazer esses eventos. Muitos eventos presenciais já estão sendo retomados, é possível fazê-los com protocolos de segurança, alguns, mas não essas aglomerações de tanta gente, essas festas, como nós sabemos que são tradicionalmente feitas. Porém, o que nós precisaríamos, além de uma taxa de cobertura vacinal completa, imunização completa maior do que a que nós temos hoje, pelo menos 80% da população vacinada, nós precisaríamos estar com um número muito pequeno de hospitalizações pela Covid-19 e um número de mortes também muito pequeno causado pela doença. Aí, somando esses três fatores e mais protocolos, etc., nós poderíamos dizer que estaríamos fazendo eventos desse porte com algum grau de segurança. A identificação de pessoas infectadas com a variante Ômicron aumentou o alerta nos estados. Em entrevista à CNN, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, João Gabardo, afirmou que o cancelamento do Réveillon pode ser entendido como uma medida de segurança. E os gestores públicos, gestores estaduais e municipais, na sua grande maioria, têm se manifestado também por suspender ou cancelar ou não promover esses eventos. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde estão emitindo hoje uma nota em que pedem muito cuidado de todos os gestores nessa questão de festas de final do ano, pelo risco que nós estamos tendo. Então, eu acredito que, pelo fato do país, pela primeira vez, ter uma orientação quase que única, uniforme, e que seria muito importante que nós tivéssemos isso desde o início do enfrentamento da pandemia, eu acredito que a grande maioria dos gestores não irá promover essas festividades que possam causar aglomeração. Eu acho que isso é uma medida de segurança, é uma medida que reduziria bastante os nossos riscos, e alguém que queira promover esse tipo de festa deve analisar muito bem o risco, se vale a pena enfrentar o risco nesse momento da pandemia. No Rio de Janeiro, teve divergência entre o Comitê Estadual e a Prefeitura. Mas, depois da confusão, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, confirmou que a tradicional festa de Réveillon na cidade não será realizada neste ano. Olha, de manhã fomos surpreendidos. O prefeito Eduardo Paes, então, foi para as redes sociais e anunciou o cancelamento da festa de Ano Novo na capital fluminense. Por que eu digo surpreendidos? Porque até então a prefeitura dizia que estava seguindo com o programado. Mesmo diante da variante Ômicron, continuava afirmando que o cenário era favorável, mas que seguiria analisando os números, conversando com os técnicos. Essa foi a justificativa, então, para o prefeito. Eduardo Paes disse que tomou a decisão norteado pela ciência, porque o Comitê Científico do Estado disse que seria um risco fazer a celebração. Após o pronunciamento do prefeito, o governador Cláudio Castro disse que a decisão de promover ou não o Réveillon só deve ser confirmada nesta semana, depois de uma nova reunião do Comitê Científico. Eventos sendo cancelados no Brasil e no mundo. A preocupação com uma nova onda de Covid-19, sobre os cuidados que ainda devemos ter, afinal, estamos vivendo a pandemia de Covid-19. Conversamos com Eduardo Medeiros. Ele é infectologista da Unifesp e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor Eduardo Medeiros, muito bem-vindo ao Item Mais aqui da CNN. Um prazer falar com o senhor.
Obrigado, Carol. Um prazer falar com você e seus ouvintes. O que estamos acompanhando, doutor, no Brasil é uma indefinição com relação, por exemplo, às festas de fim de ano, ao carnaval. Tem cidade que apoia o cancelamento dessas festas, outras não apoiam. Qual que é a importância de termos uma concordância nacional em torno desse assunto, desse tema? Olha, Carol, desde o início da pandemia, houve uma série de problemas em relação a ter ações coordenadas e integradas entre municípios, estados e o governo federal. Esse foi um seríssimo problema, porque isso leva a uma dificuldade de informação para toda a população. Hoje nós sabemos que 22 capitais do Brasil e o Distrito Federal já anunciaram o cancelamento, pelo menos das festas públicas, né, de comemoração ao final do ano, que habitualmente essas festas acontecem, mas algumas capitais ainda estão relutantes e muitas vezes sem um apoio do governo, né? Então esse é talvez o maior problema. Nós sabemos que tanto o Natal como o Ano Novo são festas que têm um importante impacto econômico. Entretanto, né, na atual situação, com circulação de novas variantes, como a variante Ômicron, e também, né, vamos lembrar que a pandemia não acabou. Graças à vacinação, hoje estamos colhendo um número cada vez menor de mortes e de novos casos. Isso é muito importante para o Brasil, mas o vírus ainda, especialmente para aquelas pessoas que não completaram seu esquema de imunização. Então, esse é um alerta, né? Exatamente também isso tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, ou países da África, que mostram que realmente a população não vacinada, ela está sujeita a não só a disseminação da doença, como uma doença mais grave, que é o que estamos vendo também, especialmente na África, né, com a disseminação da Ômicron nos países, especialmente do sul da África, onde você tem não só a disseminação do vírus, como também o aparecimento de casos cada vez maiores e com uma gravidade que pode ocorrer. Embora a Ômicron, né, na população já vacinada, nós sabemos que é uma doença que evolui de forma mais leve, menos agressiva, menos grave. Mas é um problema, né? Quando a gente analisa um mundo globalizado como o nosso, a chance de disseminação dessa nova variante aqui no Brasil. Então, divulgar planos de ação integrados são fundamentais para que a gente consiga controlar e manter, principalmente, a redução do número de casos e de mortes causados pela doença. A exigência do passaporte de vacina é muito importante, né? Quer dizer, a vacina não é uma ação individual, ela vai muito além disso. A pessoa que não quer se vacinar, ela está expondo outras pessoas a sua chance de adquirir a infecção e também de transmitir a infecção como consequência. Então, não é uma ação individual. Então, a exigência de que para aqueles que estão circulando, estão frequentando ambientes coletivos, querem viajar, é fundamental que estejam vacinados. E o ideal é que a vacina esteja em dia, né? Que a pessoa tenha tomado o número de doses necessários para o seu tempo de utilização, desde que estejam elegíveis, estejam com a vacinação completa. Doutor, então, vários pontos que o senhor trouxe nessa conversa que vamos detalhar. A começar pelo passaporte da vacinação, último aspecto que o senhor trouxe nessa sua primeira intervenção. Passaporte da vacina, várias capitais começaram a adotar. Em comércios, por exemplo, em ambientes fechados. A Europa está exigindo, inclusive com sanções a quem não tomar vacina, como, por exemplo, lockdown ou até mesmo pagamento de multa. Qual seria o caminho aqui para o Brasil ideal, doutor? Penalizar quem não se vacina seria um caminho? Diferente da Europa, o Brasil, como nós sabemos, temos um programa nacional de imunização que é histórico. Nós conseguimos erradicar doenças muito importantes. A exemplo da poliomielite, né, que nós não temos mais casos aqui no Brasil há vários anos.
A varíola foi totalmente erradicada no mundo pela vacinação. Conseguimos controlar surtos de sarampo, que tivemos até em 2019 com o aumento da vacinação. Que a população seja vacinada e exigir o passaporte de vacina em todos os locais de ambientes coletivos, e eu vou além. Isso inclui escolas, retorno às atividades escolares, ingressar em um hospital hoje sem estar vacinado, um visitante que está com seu parente internado, não pode acontecer. Os hospitais devem exigir que todos que ingressem dentro de um ambiente hospitalar estejam vacinados, que ela está colocando em risco as pessoas internadas, os outros familiares de outras pessoas, conversando nas lanchonetes. E isso deve ser ampliado para todo local, todo ambiente coletivo. O que hoje a Europa está exigindo da sua população nada mais é do que a questão individual ela não ultrapassa a necessidade coletiva. As pessoas precisam se vacinar para se protegerem seus familiares, seus amigos, seus colegas no local de trabalho contra a disseminação da Covid. É fundamental que isso seja exigido e vale isso em todas as situações. Mas é importante, por exemplo, nos ambientes escolares, aqueles que não são vacinados precisam justificar por que não querem tomar a vacina. Durante a matrícula, deve ser exigido, como é exigido para outras doenças, a carteira de vacinação, obviamente alinhada à idade e tudo mais, e principalmente nos ambientes de adultos, escolares, ensino médio. É importante que todos estejam vacinados. É fundamental que seja exigido a carteira de vacinação, chamado passaporte vacinal, para toda a população, para todos esses indivíduos, sem dúvida. Doutor, variante Ômicron, em que medida ela é um risco para uma nova onda da Covid-19 aqui no Brasil? O fato de termos grande parte da população completamente imunizada diminui as chances de uma nova onda da Covid-19? Olha, o que sabemos até agora, Carol, é que essa nova variante que sofreu diversas mutações naquela proteína que exatamente se liga ao receptor da célula, para que o vírus consiga entrar dentro da célula e processe a infecção de forma completa, ela, com essas mutações, ela certamente diminuiu a resposta à vacina. As pessoas vacinadas, quando das demais variantes que nós já fomos expostos, a exemplo da Delta, da Gama, certamente a resposta vacinal ela é um pouco menor contra essa variante. Entretanto, o que sabemos até o momento, que em todos os locais, como vários locais da Europa, onde a variante Ômicron já foi introduzida e já está se disseminando em grupos populacionais, ainda não está ampla, mas já em grupos populacionais, se ela encontra uma população vacinada, ela evolui de uma forma leve e se dissemina menos quando comparado a uma população não vacinada. Essas são as informações que temos até o momento. Então, não prevejo, se é possível, durante essa pandemia, a gente errou muito nas nossas previsões. Mas, até o momento, todos os indicadores mostram que, mesmo com a entrada da variante Ômicron aqui no Brasil, não teremos uma onda como tivemos com a variante Delta, ou mesmo a Gama. Os casos estarão sob controle, não teremos uma sobrecarga do sistema de saúde, internações ou aumento de mortes. O que pode acontecer é a disseminação dessa variante, e especialmente naquela população sem a vacinação completa ou não vacinada, mas a tendência de evolução de uma doença mais leve. Porque nós temos hoje no Brasil, especialmente nas capitais, um número de vacinados na população adulta, nós estamos próximos de 100%. Existe alguma variação aí entre pessoas que vieram para a capital e tudo mais, mas estamos próximos de 100%
da população adulta vacinada. E isso nas capitais, em geral, você tem valores superiores a 80%, 90% e, consequentemente, mesmo entrando essa nova variante, não ocorrerá ondas de casos mais graves ou internações, como tivemos no primeiro semestre desse ano. E não é só o Réveillon, também há uma grande preocupação com a realização do Carnaval. Apesar de ser uma festa importante para a economia, que atrai milhões de turistas todos os anos, as incertezas sobre as condições de segurança sanitária para um evento propício a aglomerações preocupam. O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirmou que ainda é muito cedo para tomar qualquer decisão. O mês de dezembro é um mês complexo em função desse comércio popular. Com o surgimento de uma variante, a preocupação e o alerta se redobra. Sem dúvida nenhuma, ao lado de avançarmos na vacinação, São Paulo hoje foi a primeira cidade do país que iniciou a vacinação de reforço de quem tomou a Janssen com a Pfizer, o que é um dado bastante importante. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, 1 milhão de pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço e ainda não tomaram. Por isso que nós estamos fazendo todo um esforço para que essas pessoas possam tomar a dose de reforço. 300 mil jovens com mais de 12 anos ainda precisam tomar a segunda dose, por isso que a gente iniciou a vacinação nas escolas. Então é isso que a gente deve apontar. O momento a pandemia não acabou, ela continua, sobretudo agora com uma nova variante que a gente ainda desconhece, e as medidas sanitárias, elas devem ser obviamente rígidas, adequadas e avançarem junto com o processo de vacinação. No Nordeste, o Comitê Científico recomendou a proibição de festas de Carnaval e de Réveillon na região, devido à variante Ômicron. Em outubro do ano passado, de 2020, a pandemia parecia que estava indo embora, né? O número de casos caindo, o número de mortes caindo. E aí, então, nós tivemos eleições, com muita aglomeração nas eleições. Depois tivemos final de ano, e aí essas festividades acabaram causando uma segunda onda que foi muito mais forte, mais intensa do que a primeira onda. Então, nós estamos agora numa situação que relembra do ano passado. É exatamente, parece que essa segunda onda está indo embora, mas nós estamos vendo nas últimas semanas que o número de casos e de mortes, eles estão estáveis, ou seja, não caíram completamente. Então, há um risco muito grande, principalmente com o aparecimento dessa nova variante, a Ômicron, há um risco muito grande de se realizar festividade de final de ano com aglomerações, com as pessoas já relaxadas em relação ao distanciamento social, e o carnaval. O carnaval causa aglomerações, até que o carnaval de rua não chega a ser tão, digamos assim, sério quanto o carnaval de clubes, mas as pessoas vão de muitas maneiras. Então, o nosso alerta é exatamente nessa direção. Não queremos uma terceira onda no Brasil. Seguimos nessa conversa com o doutor Eduardo Medeiros. Doutor, logo no início da nossa conversa, o senhor fez uma pontuação extremamente relevante, que estamos vivendo a pandemia de Covid-19. Por vezes, esquecemos disso. E o senhor colocou como acertada a decisão de cancelar as festas de fim de ano, as festas de Réveillon. E Carnaval é no ano que vem. Mas ainda há cidades que cogitam a realização desse evento. Na sua avaliação, com a situação de momento, podemos falar em Carnaval de 2022? Não teria dúvida. No cenário atual, deveria ser cancelada. A gente não pode ter festas nesse momento com aumento de aglomerações, pessoas sem máscaras. Né? Isso não pode acontecer. E são épocas que a gente recebe muitos estrangeiros que vão estar, junto com a nossa população, disseminando novas variantes. Nós sabemos da Ômicron, mas muitos outros locais onde você está em situações de surtos, o vírus se disseminando em determinadas comunidades, diversos países, você deve ter outras variantes também se disseminando. Então, é um risco promover festas com aglomerações na atual situação. Reúna-se com a sua família, com todo cuidado, nas festas de final do ano, especialmente o Natal, mas não promova aglomerações, evite um local onde você possa trazer muitos amigos,
Reúna-se com a sua família, mas não promova aglomerações. Use máscara naqueles ambientes coletivos. Claro, na sua casa, onde você já tem a convivência com as pessoas, o uso da máscara não é necessário, porque você já convive todo dia com essas pessoas. Mas se você for para algum local onde tenham pessoas desconhecidas, que você não convive com elas, é fundamental você manter a máscara. E se for se alimentar, beber, distância. Fique distante dessas pessoas desconhecidas, em torno de 1 metro, 1,5 metros, porque é uma doença fundamentalmente transmitida por gotículas. E se você conversar com essa pessoa, essas gotículas não vão chegar até ela. Então, é óbvio, ninguém vai comer com máscara, claro, seria um absurdo, mas tire a máscara, se alimente, evite ficar conversando enquanto está se alimentando, depois coloque novamente a máscara, mantenha os ambientes bem arejados na sua casa para receber as pessoas, familiares, mantenha as janelas abertas, portas abertas, lave frequentemente as mãos. Que se por uma infelicidade um desses seus convidados tiver com a infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus que determina a Covid, que causa a Covid, o número de pessoas que serão infectadas será muito menor, porque você tem que estar tomando as medidas necessárias. Então, não tem razão, nesse momento da pandemia, de promovermos aglomerações sem qualquer controle, que é o que acontece no Carnaval, que é o que aconteceria nas festas de Réveillon, onde as pessoas vão para determinados locais, se aglomeram, ninguém está utilizando máscara, exemplo do que nós vimos aí durante o campeonato de futebol, nas comemorações, onde praticamente ninguém está preocupado com essa situação. E isso pode, sim, ter impacto no aumento da pandemia, especialmente com as novas variantes, porque nós recebemos muitos estrangeiros nessas festas, E às vezes um parente que está morando distante vem te visitar nessas festas. Então, os cuidados devem permanecer. Eu acho que a gente chegou numa situação de um certo equilíbrio, Conseguimos hoje, ter taxas de mortes, por exemplo, foram os menores taxas essa semana da média móvel quando a gente compara durante toda a pandemia. Então, realmente, a gente tem conseguido pontos muito positivos graças fundamentalmente à vacinação. E vamos nos manter assim. Sem dúvida, sempre com essa mensagem clara na cabeça, doutor? Pandemia ainda não acabou, cuidados necessários para evitar a contaminação pela Covid-19. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carol. Estamos à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Assim encerramos esse episódio. Lembrando, cuide-se. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Ana Neves. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.